Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Henrique Moreira e nesse vídeo nós vamos fazer a correção da avaliação de equação de segundo grau. Bem, a primeira questão dizia assim: dada a equação x² menos 7x mais 12 igual a zero, responda as questões. Determine o valor do coeficiente A. Bom, então, nesse caso, nós temos que a lei geral, o formato geral para a equação de segundo grau é esta, e o A é quem está junto com o x², né? Então, nesse caso, o A é 1, né? O B é quem está com o x. Então, nesse caso, o B é 7 negativo. O C é quem está sem variável. Nesse caso, o C é 12. A fórmula do delta é b² menos 4ac. Como ele pede aqui para nós calcularmos o delta, então vai ficar menos 7. Delta vai ser menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. Delta vai ser 49 positivo, menos 48. Então, o delta vai dar 1 positivo. A fórmula do x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar que o x é menos o b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Menos com menos dá mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2 vezes o 1 dá 2. Então, o nosso x1 vai ser mais 7, mais 1, 8. Dividido por 2 dá 4, mais 7 menos 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. E aqui estão as soluções. Aqui ele pede qual é a menor solução. Então, é 3 positivo. E aqui, qual é a maior solução? Então, é 4 positivo. Indo para o próximo bloco de questões. Diz assim: qual é a soma das raízes da equação 5x² menos 15x mais 8? Bem, para nós calcularmos a soma das raízes, nós podemos ou usar a forma de Bhaskara e encontrar o x1 e o x2 e somar eles, ou podemos usar as fórmulas. Nós temos uma fórmula para calcular a soma das raízes, que é essa aqui. Temos uma fórmula para calcular o produto das raízes, que é essa daqui. Inclusive, nessa equação aqui, ó, nós vamos ter valores de x1 e x2 não inteiros, o que vai ficar complicado. Então é melhor irmos direto para a fórmula, né? Usando a fórmula, nesse caso, o A é 5, o B é menos 15 e o C é 8. Usando a fórmula, vai ficar então menos o B, que é 15, dividido pelo A, que é 5, mais 15 dividido por 5, isso vai dar 3. A soma das raízes vai ser 3. Se nós fôssemos resolver essa equação para encontrar o valor de x1 e x2, somar o x1 com o x2 vai dar 3. O problema aqui é que quando a gente vai calcular o delta, olha, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Vai ficar assim, 225 menos 4 vezes 5 dá 20, e 20 vezes 8 vai dar 160. Delta vai ser 225 menos 160. Vai dar, então, 65. E 65 não tem raiz quadrada exata. Então, nós sabemos que, com certeza, o x1 e o x2 vão ser números com vírgula. Se eu somar o x1 com o x2, vai dar 3. Mas para eu encontrar o x1 com o x2 vai ser meio complicado. Por isso que, nesse caso, e inclusive mesmo que fossem números inteiros, seria melhor nós usarmos a fórmula da soma e a fórmula do produto, quando eu quero saber a soma das raízes ou o produto das raízes. Eu posso ir direto, porque ele não está perguntando qual é o valor das raízes. Então não me interessa saber qual o valor do x1
E qual o valor do x2? Não me interessa saber esse valor agora. Só quero saber quanto que dá o x1 mais o x2. Vai dar 3 a soma. E na próxima questão ele fala sobre o produto. Vamos usar também a fórmula do produto, né? O C é 18 dividido pelo A, que é 2. Então o produto vai ser 9. Repare que é muito mais simples eu usar a fórmula da soma para calcular a soma das raízes e usar a fórmula do produto para calcular o produto das raízes, do que usar a Bhaskara, encontrar o valor de x1, encontrar o x2 para daí multiplicar eles para daí eu saber que vai dar 9. É muito mais fácil ir direto para a fórmula, né? Então nesse caso, o produto das raízes é 9. A próxima questão diz assim: assinale a opção que corresponde ao maior número que a solução da equação. Bem, eu vou resolver sempre por Bhaskara, tá? Mas poderíamos usar soma e produto para resolver essas equações também. Aqui eu quero saber as soluções, quero saber a maior solução, então não tem jeito, né? O A é 1, o B é menos 3 e o C é 2. Calculando o delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta vai ser 9 positivo menos 8. Delta vai ser 1. X vai ser menos o B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o A, que é 1. X vai ser menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. X1 vai ser 3 mais 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. 3 menos 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então aqui já temos as soluções. Como ele quer saber a maior solução, a maior solução é 2. Nós poderíamos, se eu quisesse, em vez de usar Bhaskara para resolver essa equação, ter usado as fórmulas de soma e produto. A soma vai ser 3 e o produto vai ser 2, calculando usando as fórmulas de soma e produto. Bem, quais são os dois números que somados dão 3 e multiplicados dão 2? É 1 e 2 mesmo, né? Então daria para nós utilizar essa ideia também. A próxima questão diz assim: se o delta for maior que zero, há duas raízes. Verdadeiro. Se o delta for maior que zero, há uma raiz. Falso. Se o delta for maior que zero, não haverá raiz. Falso. Se o delta for menor que zero, não consigo ver aqui, mas a resposta também é falsa, tá? E se o delta for igual a zero, há duas raízes. Falso também, porque se o delta for igual a zero, há uma única raiz e não duas. A próxima questão diz assim: quantas raízes reais tem a equação 2x² menos 2x mais 1? Aqui, de novo, não está pedindo quais são as raízes. Não me interessa saber qual é o valor do x1 e x2. Eu só quero saber quantas raízes tem. Quantidade. Se vai ter uma raiz só, se vai ter duas raízes ou se não vai ter raiz. Bem, a quantidade de raízes está relacionada ao valor do delta, né? Se o delta for maior que zero, nós temos duas raízes. Se o delta for igual a zero, nós temos uma única raiz ou duas raízes iguais, né? Se o delta for menor que zero, nós temos nenhuma raiz real, né? Então vamos calcular o delta. O A é 2, o B é menos 2 e o C é 1. Delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta vai ser 4 positivo e aqui vai dar 8 negativo. Então delta vai ser 4 negativo. Como o delta é menor que zero, nenhuma raiz real. Então quantas raízes reais nós temos? Zero. Zero raízes reais.
Próxima questão. Qual o conjunto de solução da equação x² mais 8x menos 9? Agora está pedindo as soluções. Então agora temos que resolver essa equação. O A é 1, o B é 8 e o C é 9 negativo. Delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta vai ser 64. Tem dois sinais de menos, vai dar mais. 4 vezes 1 dá 4, vezes 9 dá 36. Delta vai dar 100. X vai ser o menos o B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o A. X vai ser menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de 10, dá 100. Desculpa, a raiz quadrada de 100 dá 10. 2 vezes 1 dá 2. X1 vai ser menos 8 mais 10 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Menos 8 menos 10, menos 18. Dividido por 2 dá menos 9. E aqui estão as soluções, 1 e menos 9. Próxima questão. Determine a soma e o produto das raízes. Então, nessa questão, não quero saber o valor do x1 e x2. Quero só saber a soma do x1 com o x2 e quanto que dá o x1 vezes o x2. Se eu quiser, eu posso resolver encontrar o valor de x1 e x2, somar e obter a soma, multiplicar e obter o produto. Mas é um caminho que muitas vezes vai ser muito maior do que o necessário, pois nós podemos calcular direto usando a fórmula da soma e a fórmula do produto. Antes, vamos dar uma olhadinha nessa equação aqui, ó, para ver qual é o formato geral dessa equação. 2x vezes o x dá 2x ao quadrado. 2x vezes o menos 1 dá menos 2x. Igual a x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 3 vai dar 3x, menos 6. Jogando tudo para o mesmo membro, vai ficar 2x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 2x, menos 3x, mais 6, tudo isso igual a zero. Aqui dá x ao quadrado, aqui dá menos 5x, mais 6 igual a zero. Agora nós podemos calcular, já que o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. A soma vai ser menos o B, que é menos 5, dividido pelo A, que é 1, então a soma vai ser 5. O produto vai ser C dividido pelo A, então o produto vai ser 6. Sabemos que se eu pegar o x1 mais o x2 vai dar 5, e se eu pegar o x1 e multiplicar pelo x2 vai dar 6. Soma e o produto é 5 e 6. Próxima questão. Observe a equação de segundo grau a seguir. Quais são suas raízes? Está perguntando aqui as raízes, então eu tenho que resolver. Usar a Bhaskara, né? Tiro o A, que é menos 1, o B, que é menos 20, o C, que é 36 negativo, encontro o delta e calculo x1 e x2. Eu vou resolver, nesse caso, por soma e produto. A soma, então, é menos B sobre A, e o produto é C sobre A. Vai ficar assim, soma menos o B sobre o A, que é menos 1. Isso vai dar 20 positivo dividido por menos 1, que vai dar 20 negativo. E o produto vai ser C sobre o A, que vai dar 36 positivo. Então, nós já sabemos aqui, ó, que a soma é menos 20 e o produto é 36 positivo. Só que eu não quero saber a soma e o produto, eu quero saber quais são as raízes. Então, vamos pensar quais são os dois números que, somados, dá 20 negativo e multiplicados dá 36. Geralmente, para você fazer dessa maneira, como eu estou fazendo agora, é melhor você pensar primeiro no produto. Vamos lá. Poderia ser 1 vezes 36, poderia ser 2 vezes o 18, poderia ser 3 vezes o 12, poderia ser 4 vezes o 9. Tem várias possibilidades para o produto, tá vendo? Mas que tem a ver com 20, acredito que é o 2 e o 18. 2 vezes o 18 dá 36.
Só que a soma tem que dar 20 negativo. Então, esse cara é negativo e esse também. Aí, somado dá 20 negativo e multiplicado dá 36 positivo, porque menos com menos vai dar mais, né? Para descobrir as raízes sem Bhaskara. Eu usei as fórmulas de soma e produto para encontrar as raízes. Então, é menos 2 e menos 18. A próxima questão diz assim: assinale com verdadeiro ou falso a respeito da equação x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Possui duas raízes. Bom, a quantidade de raízes tem a ver com o delta, né? Vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta vai ser 49 menos 40, o delta vai ser 9. Como 9 é maior que zero, há sim duas raízes, né? Verdadeiro. Possui uma única raiz? Não. Falso. A soma de suas raízes é 7. A soma é menos o B dividido pelo A. Então a soma vai dar 7 positivo. Então é verdadeiro. A soma de suas raízes é 10. Não, falso. O produto de suas raízes é 7. Bom, o produto é C sobre o A. Então o produto vai dar 10. Estou dizendo que o produto é 7, então também é falso. Próxima questão. Qual a menor solução da equação 3x ao quadrado menos 7x igual a zero? Quer saber as soluções. Posso resolver com Bhaskara? Pode. Só que aqui, como é uma equação incompleta, porque está faltando o B é zero, eu posso resolver sem Bhaskara. Se eu quiser usar Bhaskara, é só no lugar do B colocar zero. O A seria 3, o B seria zero e o C seria 27 negativo. Se eu calcular, se eu usar a fórmula de Bhaskara com A3, B menos 0 e C menos 27, eu vou resolver. Mas eu vou resolver sem usar Bhaskara, porque como é uma equação incompleta, dá para fazer isso. Vai ficar assim. 3x ao quadrado, passamos o 27 para o outro lado, fica positivo. O 3 está multiplicando, passa dividindo. X ao quadrado é igual a 9. X é igual, passando o quadrado para o outro lado, vai passar em forma de raiz quadrada. Não pode esquecer do mais e menos. X é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 9, que é 3. Então, nós sabemos que o x1 é 3 negativo e o x2 é 3 positivo. Está pedindo a menor solução. Qual que é a menor solução? 3 negativo, né? A próxima questão diz assim: qual é a menor solução de 3x ao quadrado mais 18x igual a zero? Aqui, de novo, tem uma equação incompleta. Nesse caso, o A é 3, o B é 18 e o C não tem, o C é zero. Se eu usar Bhaskara aqui, vai dar certo do mesmo jeito. Porém, como é uma equação incompleta, eu posso resolver sem Bhaskara, e é o que eu vou fazer aqui. 3x ao quadrado mais 18x igual a zero. Colocando o x em evidência, vai sobrar quem? Se eu tirar o x daqui, 3x ao quadrado é 3 vezes x. Se eu tiro 1x, vai sobrar 3x. Mais o 18 aqui, 18x é 18 vezes o x. Se eu tiro o x, sobra o 18. Tudo isso igual a zero. Colocamos o x em evidência. Para um produto de duas coisas ser zero, ou a primeira coisa é zero e a segunda, ou a segunda é zero, né? Ou seja, ou o x é zero, aqui está a nossa primeira solução, ou o 3x mais 18 tem que ser zero. Resolvendo isso, temos que o x vai ser menos 18 dividido por 3, x vai ser menos 6. E aqui estão as nossas duas soluções. Se nós tivéssemos resolvido com Bhaskara, vamos encontrar também 0 e menos 6. A resposta vai ser a mesma. Como está pedindo a menor solução é o 6 negativo. A próxima questão diz assim: sabendo que x é igual a 1, é raiz da equação menos 5x ao quadrado mais bx mais 12 igual a zero, quais são as raízes da equação? Ele quer saber as raízes dessa equação aqui, ó. Não tem como a gente encontrar as raízes dessa equação aqui, ó, porque tem um valor desconhecido, né?
Nós temos um número aqui, ó, que é o b, e a gente não sabe quanto é que ele vale. Então, primeiro eu vou ter que encontrar esse b. Para nós encontrarmos o b, a informação está aqui. Sabendo que x é igual a 1 é raiz da equação. Menos 5x ao quadrado mais bx mais 12 é igual a zero. Está falando que o x é a raiz dessa equação. Significa que se eu colocar no lugar do x1 aqui e aqui, essa equação fecha. Então, trocando o x por 1 vai ficar assim. Menos 5 vezes o 1 ao quadrado mais b vezes o 1 mais 12, tudo isso é igual a zero. 1 ao quadrado dá 1, vezes o menos 5 dá menos 5, mais 1 vezes b dá b, mais 12 é igual a zero. Menos 5 mais 12 vai dar 7, e b mais 7 é igual a zero. B então vai ser 7 negativo. Agora que nós sabemos o valor de b, nós podemos resolver essa equação aqui. Vamos lá. O a é menos 6, o b é menos 7 e o c é 3. Se nós fôssemos resolver essa equação usando soma e produto, vai dar valores quebrados, né? Porque ficaria menos o b sobre o a, e aqui vai dar 7 dividido por menos 6, que vai dar um número com vírgula. Então, tentar encontrar as raízes aqui seria complicado por causa disso. Mas eu mostrei um truquezinho na sala que ajuda vocês a resolver essa equação. Desse jeito, né? Ver se eu consigo voltar aqui. Eu mostrei para vocês na sala um truquezinho, né? Aqui na correção eu não vou resolver usando aquele truquezinho. Eu vou resolver usando Bhaskara. Temos os coeficientes, então deixa eu apagar aqui. Delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta vai ser 49. Menos com menos vai dar mais, com menos vai dar menos. Menos com menos vai dar mais, né? Só tem dois sinais de mais aqui, é vezes. 4 vezes 6 dá 24, e 3 vezes 24 vai dar 72. Delta vai ser 121. Deixa eu excluir essa parte aqui. X vai ser menos o b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a, que é 6 negativo. X é igual a menos com menos dá mais, 7, mais ou menos. Raiz quadrada de 121 dá 11. Tudo isso dividido por 2 vezes o menos 6, que dá menos 12. E agora vamos calcular o x1 e o x2. Mais 7 mais 11 dá 18 positivo, dividido por menos 12, que não vai dar divisão exata. Mais 7 menos 11 dá menos 4, dividido pelo menos 12, que também não vai dar divisão exata. Como nesse caso não dá divisão exata, nós temos algumas opções. Ou nós fazemos a divisão e encontramos um número com vírgula, ou a gente simplifica a fração. Como as respostas aqui estão todas em frações, então vamos simplificar as frações, né? Dá para simplificar essa aqui por 6, né? Mais com menos dá menos. 18 dividido por 6 dá 3. 12 dividido por 6 dá 2. Menos 3 meios. Essa dá para simplificar por 4. Menos com menos dá mais. 4 dividido por 4 dá 1. E 12 por 4 dá 3. E aqui estão as soluções. Menos 3 meios e 1 terço. É essa aqui. Próximo bloco de questões. A função de segundo grau definida por y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 tem como zeros da função. Bom, se eu quero saber o zero da função, eu quero que o y seja zero. Então, se o y for zero, vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. E nós temos uma equação de segundo grau para resolver. Vamos resolver por soma e produto. O a é 1,
o B é menos 5 e o C é 6. Eu poderia usar Bhaskara, mas vou fazer por soma e produto. B, a soma é menos B sobre o A e produto é C sobre A. Então a soma vai ser menos o B dividido pelo A e o produto vai ser C dividido pelo A. A soma vai dar 5 e o produto vai dar 6. Quais são os dois números que somados dá 5 e o produto dá 6? 2 e 3, né? Tá aqui. Próxima questão diz assim: se 8 é uma das raízes da equação, qual é o valor do P? Nós temos a equação 2x ao quadrado menos 3px mais 40 é igual a zero. Se está falando que 8 é uma raiz da equação, eu posso trocar o x por 8. Vai ficar então 2 vezes o 8 ao quadrado menos 3p vezes o x, que é 8, mais 40, tudo isso igual a zero. 8 ao quadrado dá 64, vezes 2 dá 128, menos 3 vezes 8 dá 24, p, mais 40, igual a zero. Menos 24p, mais 128 mais 40 dá 168, tudo isso é igual a zero. O p vai ser o 168 negativo dividido pelo 24 negativo. Então, p vai ser 7. A próxima questão diz assim: observando os gráficos abaixo, o único que representa uma função polinomial do segundo grau é... Bem, função do segundo grau, no gráfico, forma uma parábola, né? Então, é a opção 2. As outras opções não são parábolas. A próxima questão diz assim: analisando o gráfico, podemos concluir que... Bem, está falando a respeito do A aqui, né? Sabemos que se o A for maior que zero, a concavidade é para cima. Se o A for menor que zero, a concavidade da parábola é para baixo. Nesse caso, a concavidade da parábola é para baixo. Então, o A é negativo. Essa é a resposta certa. A próxima questão diz assim: uma parábola é descrita pela função f de x é igual a 4x ao quadrado menos 4x. Qual é a soma das coordenadas do vértice dessa parábola? Bem, sabemos que como o A é positivo, a concavidade é para cima. O vértice é esse ponto aqui. As coordenadas desse ponto é o x do vértice e o y no vértice, né? Então, vamos calcular o x do vértice, e lembrando que tem uma fórmula para calcular o x do vértice, que é menos b dividido por 2a, e o y do vértice é menos delta dividido por 4a. X do vértice vai ser, então, vamos tirar aqui os coeficientes dessa equação. O a é 4, o b é 16 negativo, e o c não tem, é zero. Menos o b dividido por 2 vezes o a, isso vai dar 16 positivo dividido por 8, que vai dar 2. X do vértice é 2. O y do vértice é menos o delta. Vamos calcular o delta aqui. B ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta vai ser 16 ao quadrado dá 256. 4 vezes 4 vezes 0 vai dar 0, né? Vai ficar menos 256 dividido por 4 vezes o a, que é 4. Isso vai ficar menos 256 dividido por 16, 4 vezes 4. Menos com mais vai dar menos. 256 dividido por 16 dá 16. Temos que o y do vértice é 16 negativo. Já sabemos as coordenadas do vértice. 2 e 16 negativo. Está pedindo a soma das coordenadas. Então vai ser o 2 mais o menos 16, que vai dar 14 negativo. Essa opção. A próxima questão diz assim: o lucro de uma empresa é dado por uma lei dada pela função L de x é igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 7. Que x é a quantidade vendida em milhares de unidades e L é o lucro em reais. Qual o valor do lucro máximo em reais?
Bem, vai ficar assim então. Nós temos que, como o A é negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Então nós vamos ter um ponto mais alto aqui, que é o lucro maior. Então o que nós queremos saber é o valor do lucro? Então nós queremos saber qual é essa coordenada aqui, que seria o y do vértice. Vamos calcular o y do vértice? Tirando os coeficientes dessa equação, é menos 1, o b é 8 e o c é 7 negativo. O delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta vai ser 64. Como tem 3 sinais de menos, vai dar menos. 4 vezes 1 vezes 7 dá 28. Delta vai ser, então, 64 menos 28, que vai dar 36. Calculado o delta. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, vai ser menos 36 dividido por 4 vezes o a, que é menos 1. Vai ser menos 36 dividido por menos 4, que vai dar 9. Como está em milhares de reais, vai ser 9.000, né? A próxima questão, e última, diz assim: analisando a imagem abaixo, qual assertiva está correta? Bem, nós temos aqui uma função do segundo grau. Está falando aqui, se vocês olharem para as opções, está falando sobre o x1 e o x2, que são as raízes da equação. E lembrando que numa função, as raízes da equação são os valores no eixo x em que o gráfico corta o eixo x. Então, são esses valores aqui. Aqui que estão as raízes da equação. Nesse caso, tem duas raízes. Poderia acontecer de ter uma raiz só. Poderia acontecer de não ter raiz, né? Que é quando o gráfico fica mais ou menos assim. E daí não toca no eixo x. Aqui nesse caso, nós podemos perceber que as raízes estão representadas por esses pontinhos verdes aqui, né? Então tem uma raiz aqui e tem a outra raiz aqui. Está falando aqui, o x1 e o x2 são positivos. Bem, esse x é positivo. Esse aqui não, porque está bem em cima do zero, né? Então x1 e x2 são negativos também não é. x1 é zero e x2 é positivo? É essa aqui, né? Esta opção. Essa aqui.